Vamos ler a palavra? Gálatas 1. Paulo, o apóstolo, chamado não por intermédio de homens, por minha chamada veio do próprio Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os outros cristãos daqui. As igrejas da Galácia. Então, as igrejas da lei, não do Evangelho. Que é a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam com vocês. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus, nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mal em que vivemos. Então, vou ler de novo o versículo 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 4. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus, né? Está lá em João 3,16, né? Planejado por Deus, nosso Pai, e nos resgatou. E resgatou, está resgatando. O verbo, muito importante, gente. O verbo, vírgula, tudo muito importante quando nós lemos, né? Então, resgatou deste mundo mal em que vivemos. A Deus toda a glória para todos sempre. Amém. Ele resgatou aqueles que de antemão conheceu, né? 6. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho. Não é isso que nós vemos? Estão seguindo outro evangelho, faz um angu de caroço, faz uma mistureba. 7. Porque não existe outro evangelho, é um só. É um só evangelho. Então, temos que saber, né, qual é a palavra do evangelho, porque às vezes vamos pregar o evangelho, aí abre lá na mulher do fluxo de sangue, abre lá Deuteronômio 28. Porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. Paulo está falando. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao Evangelho de Cristo. Eu só estou lendo a palavra, eu estou lendo Gálatas 1, versículo 6, que eu vou ler de novo. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo, quem morreu na cruz, gente? Foi Jesus Cristo ou quem? Chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho, um evangelho enfeitado, né? Um evangelho cheio de vírgula, um evangelho cheio de oba-oba, um evangelho que não é mais simples, né? Um evangelho que não é mais de um senhor, é senhores. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês e agora já estão seguindo outro evangelho, porque não existe outro evangelho a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Isso acontece desde lá dos profetas, né? Se você ler lá em Jeremias 23,16, lá nós vemos que já o aviso que os profetas sonhavam em nome do Senhor, e não era o Senhor que estava sonhando, eram eles mesmos, né? Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho, além daquele a respeito do qual lhes falamos, sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Por isso nós temos que ter discernimento do Espírito e não falar amém a tudo que nós ouvimos. Temos que ter discernimentos do Espírito, né? Digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado, né? Por si só já é amaldiçoado. Não somos nós que nós viemos para abençoar uns aos outros. Depois da cruz nós viemos para abençoar uns aos outros.
mas aqueles que se voltam, né? Aqueles que traem a palavra da graça, eles por si só já se amaldiçoam. Versículo 10. Vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Irmão, afirmo que solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem não vem de pessoa alguma, e sim, eu a recebi do próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer, né? O apóstolo Paulo falando. Só ele foi ao terceiro céu e foi instruído para esse novo, nos instruir neste novo e vivo caminho. Vocês sabem, versículo 13, vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, fazendo de tudo para me livrar deles todos. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Tradições. O povo adora tradições, né, costumes, ele não vive sem ritual, né? 15. Antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamado-me por sua graça, assim ele resolveu, né? Aí a gente lembra de Jeremias, né? Jeremias 1 lá, que antes né, que ele saísse da madre, mas Deus já conhecia ele, e assim a todos nós. Então, revelar o 15. Antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Assim ele resolveu revelar o seu Filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciá-lo aos gentios, a nós. Nós somos gentios, fazemos parte. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Também não fui a Jerusalém para trocar ideias com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para o deserto da Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Depois de 3 anos, fui até Jerusalém para uma visita a Pedro, pessoalmente permanecendo com ele 15 dias. Então, nós sabemos que Pedro, Tiago e João, eles pegaram o Jesus, que ele andou com Jesus de Nazaré, né? Então, eles pegou aquele, conviveu. Paulo não conviveu com Jesus de Nazaré, mas ele foi levado ao terceiro céu e trouxe a instrução, né? Ele conheceu, sim, Jesus Cristo, ungido, ressuscitado. 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de nosso Senhor. Ouçam o que estou dizendo, pois lhes falo isso na própria presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Não estou mentindo. Então, depois dessa visita, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Entretanto, as igrejas da Judéia nem ao menos sabiam quem eu era. Tudo quanto sabiam era o que ouviam o povo dizer. O nosso antigo inimigo que nos perseguia, agora está anunciando a fé que ele antes tentava destruir. É assim que eles viam ele. E davam glória a Deus por minha causa. Então é isso. Então eles davam glória a Deus pela essa mudança, essa conversão, né? Essa mudança 180 graus de Paulo. Então é isso. O Paulo, apóstolo, chamado não por intermédio de homens. Nosso chamado não é por intermédio de homens. Nós dizemos, nós vimos lá até terminando, em Filipenses 3, lá em Filipenses 3, que nós lemos que o seguinte, eu li a partir do 7, que diz assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar a minha confiança
e esperança somente em Cristo, gente. Não precisa fazer isso, fazer aquilo, outro. 8. Sim, todas as coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele baseia-se na fé. Se baseia na fé. Eu anunciei a todas as outras coisas, descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com ele, com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Versículo 12 de Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. 13. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo-me o passado e aguardando esperançosamente aquilo que está à minha frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês. Se obedecermos plenamente a verdade que já alcançamos, caros irmãos, moderem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Porque eu já lhes disse antes muitas vezes e agora o digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite, é o ventre. Ele tem o orgulho daquilo que deveria envergonhar, né? E tudo em que pensam é nesta vida, aqui na terra, né? As pessoas vivem juntando tesouros, só pensam em poderes terrenos, né? Então, versículo 19 de Filipenses 3 diz: o futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite, é o ventre. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhar-se. E tudo em que pensam é nesta vida aqui na terra. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Quando ele voltar, tornará estes nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. Amém. Assim nós lemos a palavra. Vamos ler a palavra como ela é. Amém?